Olá, seja bem-vindo à websérie sobre inteligência emocional. Eu sou André Tadeu, autor, palestrante, ator e dramaturgo que trabalha há 15 anos com o tema. É um prazer tê-los aqui na nossa websérie e eu acho que uma introdução muito interessante ao tema inteligência emocional é a gente descobrir o que emoção e inteligência têm a ver. O conceito de inteligência emocional foi desenvolvido a partir da década de 90, né? Daniel Goleman, um psicólogo e jornalista, inspirado nos conceitos das múltiplas inteligências do Howard Gardner, construiu o conceito de inteligência emocional. Muitos especialistas achavam inicialmente que inteligência emocional é praticamente uma contradição. Ser racional, ser inteligente é uma coisa, ser emocional é outra. E de fato, essas pessoas têm uma razão. Porque racionalidade é processamento lógico, né? É usar racionalidade sobre as informações que você tem, que você captou e que você tem armazenadas no seu cérebro, percebidas pela realidade. Isso aí basicamente é inteligência, né? Testes de QI normalmente relacionam a sua capacidade de processamento lógico dedutivo, raciocínio numérico, capacidade verbal, memória, tudo isso que está relacionado ao processamento lógico e que a gente chama de inteligência, né? Quem fez um teste de QI já foi testada essa sua capacidade. Já as emoções estão em outro departamento do nosso cérebro, estão lá numa outra região, concentrado em torno da amígdala, né? Que é uma parte do nosso cérebro que tem lá todas as emoções, né? Cada emoção traz uma alteração fisiológica e em neurotransmissores no nosso cérebro, né? E a emoção, basicamente, ela é um impulso que nos gera uma reação instantânea e nos prepara para uma ação imediata. Esse é o conceito do Daniel Goleman. São comportamentos automáticos que a natureza nos deu ao longo dos milhões de anos para nos defender, para fazer com que a gente sobreviva e prospere como espécie. O que é interessante é que as emoções elas são compartilhadas não só no ser humano, mas com todos os mamíferos praticamente e alguns répteis, né? E algumas emoções estão lá desde os répteis. Então, são comportamentos automáticos, né? Quando você fala de amor, quando você fala de alegria, quando você fala de medo, quando você fala de raiva, são todas reações instantâneas que nos preparam para uma ação imediata, né? Impulsos. Então, como é que você pode transformar um impulso automático em algo que seja mais inteligente? Essa é uma grande questão. E o que é interessante é que os neurocientistas têm trabalhado para descobrir como é que a gente processa e toma as decisões. Vocês sabem que nós temos a região mais nobre do nosso cérebro, o pré-frontal, né? Uma região na qual a gente processa as informações e toma decisões. E as emoções, elas são impulsos que influenciam nas nossas decisões. Elas são fundamentais nas nossas decisões. A questão é que se a gente consegue ter um controle maior sobre as emoções, vamos dizer que elas são uma influência, mas elas não são totais na tomada de decisão. Porque quando o impulso emocional é muito forte, ele toma o controle de todo o nosso cérebro, o nosso pré-frontal vai para a cucuia, né? E aí é a emoção que dita o nosso comportamento. Algumas vezes, isso é muito útil, né? Quando você está com um risco iminente, quando você está com alguém atacando, né? Numa situação de ataque de vida ou morte, você ter uma reação instantânea é muito útil. Mas quando os problemas são mais complexos e menos urgentes, você ter uma reação instantânea pode não ser a melhor alternativa. Você precisa ponderar, né? Nossa vida social complexa
precisa de mais ponderação, né? Não apenas de um impulso emocional ditando o que você vai fazer, o que você não vai fazer. E existe uma outra questão. Quando o impulso é muito forte, ele toma o controle. Essa é uma questão. E a outra questão é que os estudos mostram que cada um de nós tem uma tendência de temperamento, né? Existem algumas pessoas que simplesmente nasceram para serem felizes. O temperamento delas sempre joga para a felicidade. Todo mundo busca a felicidade, mas tem uma percentagem de pessoas que já nasceu com uma forte propensão de temperamento para ser feliz. Algumas outras pessoas são mais afetivas, outras pessoas são mais agressivas, outras pessoas são mais ansiosas por temperamento. Ou seja, não é que os estímulos, a mesma vida, por exemplo, você pode perceber irmãos com temperamentos diferentes. Eles são criados pelas mesmas pessoas, vivem no mesmo ambiente, foram criados dentro do ambiente social idêntico, mas eles podem ter temperamentos opostos e terem filtros muito diferentes para a realidade, né? E reações muito diferentes, apesar de terem uma criação muito parecida. E a grande questão é, será que dá? Poxa, quem nasceu com um temperamento feliz, com um temperamento afetivo, amoroso, puxa, que bom, né? Tá cheio, sempre com uma tendência a ter emoções positivas e reações positivas diante da vida e dos problemas. Mas e quem nasceu com um temperamento para ser mais raivoso, agressivo ou ansioso, né? E o que essa pessoa vai fazer? Uma frase muito importante desses especialistas sobre inteligência emocional é: temperamento não é destino. Isso é muito importante. Apesar de você ter uma tendência, por temperamento, a ter certas reações emocionais, você pode aprender a controlar, a identificar, a lidar com essas reações emocionais para que elas não dominem você e levem você a um destino que você às vezes não quer, né? Então, a boa notícia é que a cada dia, com mais conhecimento e mais técnicas, você consegue ter controle emocional, especialmente daquelas emoções muito negativas que te acompanham pela vida toda e que você pode aprender a administrar e diminuir o efeito dessas emoções na sua vida, para que você tenha uma vida mais livre, porque quando você toma decisões mais tranquilas, mais racionais, mais ponderadas, você tem controle sobre a sua vida. Quando é a emoção que toma as suas decisões automaticamente, você tem menos controle, menos liberdade de fazer escolhas, não é? Então esse é o nosso objetivo na nossa websérie, ajudar você no seu autoconhecimento e nas técnicas que podem ajudar você a administrar melhor as emoções, que são impulsos que vieram para te ajudar, mas que em algumas circunstâncias, quando são muito intensos, podem te atrapalhar. Espero que a gente possa te ajudar bastante nessa websérie. Um abraço, eu sou o André Tadeu e até o próximo vídeo.